Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo, trago a solução de mais um Sudoku classificado como difícil. Espero que você goste. Acompanhe comigo a solução. Nós vamos começar aqui pelo bloco 7, observando o seguinte. Aqui no bloco 7, veja só. O 2 não pode aqui na linha superior, não pode aqui na linha inferior e nem pode aqui na coluna central. Desta forma, a única possibilidade para o 2 no bloco 7 é esta casa em destaque, por isso aqui podemos colocar o 2. Sendo assim, no bloco 1, veja que o 2 não poderá aqui na coluna da esquerda, nem na coluna central, não pode também aqui na linha inferior. A única possibilidade para o 2 no bloco 1 é a casa em destaque, por isso aqui podemos colocar o 2. Desta forma, observa que no bloco 2 tem duas possibilidades para o 2, que é essas duas casas em destaque. Observa o seguinte, no bloco 8, o 7 não pode aqui na coluna central, já tem o 7. Ou seja, então aqui no bloco 8, o 7 deve ocupar uma dessas duas casas em destaque, ou seja, vai estar aqui na coluna da esquerda. Desta forma, veja que no bloco 2, o 7 não pode ocupar nenhuma dessas casas em destaque, ou seja, no bloco 2 só há uma única possibilidade para o 7, que é esta casa agora em destaque. Então aqui podemos colocar o 7. Observe o seguinte, no bloco 8, essas duas casas vazias aqui da coluna central serão ocupadas pelo 8 e pelo 9, 8 e 9, e essas duas casas vazias da coluna da esquerda serão ocupadas pelo 3 e pelo 7. Veja só, se aqui na coluna central estarão o 8 e o 9, veja que esta casa em destaque aqui no bloco 2 só pode ser ocupada pelo 1, uma vez que não pode ser ocupada pelo 2, nem pelo 3, nem pelo 4, nem pelo 5, nem pelo 6, nem pelo 7, nem pelo 8, nem pelo 9, uma vez que o 8 e o 9 vão estar aqui na mesma coluna, porém no bloco 8. Ou seja, a casa em destaque no bloco 2 só pode ser 1. Então aqui colocamos o 1. Desta forma, no bloco 1, essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 6 e pelo 1, uma vez que o 6 e o 1 não pode ocupar essas duas casas em destaque aqui na linha inferior. Então, 6 e 1 ocuparão essas duas casas, além do 6 e 1. 6 e 1 ocuparão essas duas casas, além do 6 e 1. Veja que no bloco 1 falta o 3 e o 8. A casa em destaque não pode o 3, então é o 8. Logo, essa casa vazia ao lado do 8 tem que ser o 3. Colocamos aqui o 3. Na terceira linha faltam apenas dois números. Veja que está faltando o número 9 e número 4. Veja só. No bloco 7, na coluna central não pode o 8 e nem o 9, ou seja, desta forma o 8 e o 9 estará aqui na linha superior ou na linha inferior no bloco 7. Veja, no bloco 7, né? Ou seja, o 9 já sabemos que estará em uma dessas duas casas vazias aqui da coluna da esquerda, na linha superior ou na linha inferior. E o 8 também estará em uma dessas casas vazias da linha superior ou da linha inferior. Desta forma, o mesmo acontece aqui no bloco 8. O 8 e o 9 estarão na linha superior ou na linha inferior, ou seja, aqui no bloco 9, nem o 8 nem o 9 poderão estar na linha superior ou na linha inferior, ou seja, 8 e 9 estarão aqui 8 e 9 ocuparão essas duas casas em destaque aqui no bloco 9. Consegue compreender? Uma vez que no bloco 7
e no bloco 8, o 9 vai estar na linha superior ou na linha inferior, ou seja, no bloco 9, o 8 e o 9 não podem estar na linha superior nem na linha inferior. Como também não podem aqui na coluna da direita, eles vão estar aqui eles vão estar nessas duas casas, né? Ou seja, essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Só não sabemos a ordem, mas sabemos que elas serão ocupadas pelo 8 e pelo 9, ou seja, 8 e 9 formam um par excludente. Veja só, aqui na segunda coluna, veja que está faltando o número 1. O 1 não pode em nenhuma dessas três casas aqui no bloco 7, porque já tem um aqui no bloco 7. Não pode ocupar esta casa aqui no bloco 4, porque já tem o 1 aqui na linha, ou seja, na segunda coluna a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque, por isso aqui podemos colocar o 1. Para completarmos o bloco 1, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Desta forma, veja que no bloco 2, essas duas casas em destaque deverão ser ocupadas pelo 5 e pelo 6. Consegue perceber isso aí? Veja, aqui na coluna da direita não pode o 5 nem o 6. Na linha inferior não pode o 5 nem o 6. Na linha central não pode o 5 e nem o 6. Ou seja, restam essas duas casas em destaque para o 5 e para o 6. Desta forma, veja que, uma vez que essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 5 e pelo 6, resta apenas uma possibilidade para o 8, que é esta casa que agora está em destaque. Então aqui podemos colocar o 8. Desta forma, veja que a única possibilidade para o 3 é esta casa vazia abaixo do 8. Por quê? Porque no bloco 8 o 3 vai estar aqui na coluna da esquerda, ou seja, no bloco 2 o 3 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na coluna central, porque aqui na coluna central já tem o 3 no bloco 5. Ou seja, no bloco 2 a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. Veja também que a única possibilidade para o 2 no bloco 2 é a casa em destaque, esta casa central, uma vez que aqui na coluna da esquerda já tem o 2, aqui no bloco 8, veja, e na linha superior já tem um 2, aqui na primeira linha no bloco 1. Por isso podemos colocar o 2 na casa em destaque, aqui no bloco 2. Veja que além do 5 e o 6, no bloco 2 faltam apenas o 4 e o 9. Esta casa em destaque não pode o 9, então tem que ser o 4. Logo, esta casa em destaque tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Para completarmos a terceira linha, falta o 4. Colocamos o 4 na casa em destaque. Na segunda linha, falta apenas o número. Veja que falta o número 1, então podemos colocar o 1 na casa em destaque. Veja que no bloco 3 falta apenas o 3 e o 9. A casa em destaque não pode o 9, então é o 3. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 9 na casa em destaque. Veja então que no bloco 9 a casa em destaque não pode o 9, tem que ser o 8. Logo, a casa vazia ao lado do 8 tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Veja que no bloco 4, essas três casas em destaque serão ocupadas pelo 4, 5 e 6, ou seja, restam as três casas da coluna da esquerda para o 1, o 8 e o 7. 1, 8 e 7. Essas duas casas vazias da coluna da esquerda no bloco 7 serão ocupadas pelo 3 e pelo 9. Veja que aqui na oitava linha, veja que está faltando o número 3. O 3 não pode aqui nesta casa de destaque, já tem um 3 na coluna. Veja, aqui no bloco 3. Não pode nesta casa de destaque no bloco 7, já tem um 3 na coluna aqui no bloco 4. Ou seja, na oitava linha, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 3, logo a casa vazia abaixo do 3 tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7.
Então, na oitava linha tem duas casas vazias. Veja que está faltando apenas o número 5 e o número 7. Veja que no bloco 5 o 9 não pode ocupar as casas em destaque. Ou seja, no bloco 5 a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Na sexta coluna, esta coluna onde acabamos de colocar o 9, está faltando apenas dois números. Veja que falta o número 2. A única possibilidade para o 2 na sexta coluna é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o 2. Veja também que para completarmos a sexta coluna falta o 4. Então colocamos o 4 na casa em destaque. Veja que no bloco 6 a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o 2. Desta forma, no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque. Podemos colocar aqui o 3. Veja que aqui na sétima coluna está faltando 1, 6 e 8. Veja que o 8 vai estar em uma dessas duas casas aqui da coluna da esquerda no bloco 6. Ou seja, no bloco 6, o 8 vai estar na linha inferior ou na linha superior. No bloco 5, acontece o mesmo. O 8 vai estar na linha inferior ou na linha superior. Né? Ou seja, forma o X-wing aqui, não é isso? Desta forma, no bloco 4, o 8 tem que estar na linha central. Ou seja, o 8 tem que ocupar esta casa em destaque. Conseguiu compreender? Já sabemos que aqui no bloco 4, essas três casas em destaque deverão ser ocupadas pelo 4, 5 e 6. Uma vez que o 4, 5 e o 6 não pode estar aqui na coluna da esquerda. Né? Veja que na coluna da esquerda, ou seja, aqui na primeira coluna, já tem o 4, 5 e 6. Ou seja, no bloco 4, 4, 5 e 6 deverão ocupar estas casas em destaque. Né? Então o 8 tem que estar na coluna da esquerda. No entanto, o 8 não pode aqui na casa da linha superior, nem nesta casa da linha inferior, porque no bloco 5 e 6, o 8 vai estar na linha superior ou na linha inferior. Por isso, podemos colocar o 8 na casa em destaque. Aqui está o 8. Veja então que essas duas casas vazias aqui da coluna da esquerda no bloco 4 deverão ser ocupadas pelo 7 e pelo 1. A casa em destaque não pode o 7, então é o 1. Logo, esta casa vazia abaixo do 8 tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7. Desta forma, veja que no bloco 6 a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Então, colocamos aqui o 7. No bloco 9, resta apenas uma possibilidade para o 7, que é esta casa em destaque. Aqui colocamos o 7. No bloco 6, resta apenas uma possibilidade para o 1, esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Veja então que na sexta coluna, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos o 8. Ou melhor, na sétima coluna. Né? Na sétima coluna, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Para completarmos a sétima coluna, está faltando o 6. Então, colocamos o 6 nesta casa em destaque. Veja que no bloco 9, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. E no bloco 9, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Colocamos o 3. Falta ainda o 4, com uma única possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Colocamos o 4. Para completarmos o bloco 9, falta o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque. Na oitava linha falta apenas o 7. Colocamos o 7 na casa em destaque. Veja que no bloco 7, o 5 e o 6 deverão ocupar essas duas casas em destaque. Como no bloco 7 ainda falta o 8, 4, 9 e 3, veja que a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa em destaque. Então colocamos aqui o 8. Consegue compreender? Uma vez que estas casas em destaque já serão
ocupadas, né, as casas em destaque, essas casas vazias em destaque serão ocupadas pelo 3, 9, 5 e 6, né? O 8 não pode aqui na coluna central, restou apenas esta casa para o 8, por isso aqui colocamos o 8. Da mesma forma, veja que a única possibilidade para o 4 é esta casa vazia ao lado do 8, podemos colocar aqui o 4. Veja então que no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. No bloco 8, a casa em destaque não pode mais ser o 8, então é o 9. Para completarmos o bloco 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Então no bloco 7, a casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o 3. Para completarmos a primeira coluna, falta o 9, colocamos o 9 na casa em destaque. No bloco 6, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja que no bloco 6 falta o 6 e o 5, a casa em destaque tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Na quarta linha falta apenas o número 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Então no bloco 5 a casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos o bloco 5 falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja que no bloco 4 a casa em destaque tem que ser o 5, colocamos aqui o 5. Para completarmos o bloco 4 falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. No bloco 7 a casa em destaque tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 7 falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Agora indo para o bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 2 falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Pronto! O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.